Sabe, a gente usa a palavra saber o tempo todo. Eu sei que horas são, eu sei nadar, eu sei que você fez no verão passado, mas o que realmente significa saber alguma coisa? Parece uma pergunta simples, né? Pois é, mas essa é uma das questões mais antigas e complicadas de toda a filosofia. E é exatamente nesse vespeiro que a gente vai mexer hoje. E, para começar, olha só que interessante esta frase da Enciclopédia de Filosofia de Stanford. Ela diz o seguinte: mesmo que se saiba muitos fatos sobre Napoleão, não se segue que se conheça Napoleão. Pensa bem, a gente pode decorar a data de nascimento dele, o nome de todas as batalhas, até a altura, mas isso quer dizer que a gente conhece o Napoleão? De verdade? Pois é, essa citação já mostra de cara que a nossa palavra saber ou conhecer é meio que um guarda-chuva para um monte de ideias diferentes. E olha, isso não é só viagem de filósofo não, tá? Em outras línguas, essa diferença é bem clara. No francês, por exemplo, eles têm duas palavras: connaître, que é para quando se conhece uma pessoa ou um lugar, quando se tem familiaridade, e savoir, que é para saber um fato, tipo a capital da França ou saber fazer alguma coisa. Já aqui no português, a gente joga tudo no mesmo saco com o saber e conhecer, e aí, bom, aí começa a nossa investigação. Então, o nosso caminho hoje vai ser este aqui, ó. Primeiro, a gente vai entender melhor o que saber significa de verdade. Depois, vamos diferenciar entre conhecer pessoas e ter habilidades. Aí vamos mergulhar numa receita clássica para o tal do conhecimento factual. E claro, vamos ver o momento em que essa receita simplesmente quebrou. E por fim, como está essa busca pelo conhecimento hoje em dia? Ok, então. Vamos mergulhar nessa primeira parte. O que saber realmente significa? E para isso, vamos voltar para o nosso amigo Napoleão, para entender bem a diferença entre saber fatos sobre alguém e, de fato, conhecer esse alguém. É o seguinte: a gente poderia passar a vida inteira lendo biografias, decorando cada detalhe sobre Napoleão, mas a gente nunca poderia dizer que o conheceu de verdade, certo? Porque conhecer alguém, ou uma cidade, ou até uma música, envolve uma experiência direta, uma conexão. É uma coisa que vai muito além de só colecionar informações. E os filósofos têm um nome para isso: conhecimento por familiaridade. Beleza, mas a confusão com a palavra saber não para por aí, não. Além de conhecer gente e saber fatos, tem um outro tipo de saber que a gente usa o tempo todo, que é o saber fazer alguma coisa. Então, resumindo a ópera, a gente tem basicamente três grandes tipos de saber. Primeiro, o conhecimento por familiaridade, tipo conhecer Paris, seu melhor amigo. Segundo, o conhecimento de habilidade, saber andar de bicicleta, saber cozinhar. E o terceiro, que é o conhecimento factual, saber que a Terra é redonda, por exemplo. E é nesse terceiro tipo, o de saber fatos, que a filosofia botou toda a sua energia para tentar entender. E é nele que a gente vai focar agora. Certo, agora a gente entra no prato principal dos filósofos, o conhecimento de fatos. Por séculos, tipo, mais de 2000 anos, existiu uma espécie de receita de bolo, uma fórmula com 3 ingredientes que parecia definir exatamente o que é saber um fato. Vamos dar uma olhada nessa receita clássica. Essa é a famosa análise JTB, que vem do inglês Justified True Belief, ou seja, crença verdadeira justificada. E a ideia é bem lógica. Para você saber algo, tipo que está chovendo lá fora, 3 coisas precisam acontecer. Primeiro, você precisa acreditar que está chovendo. Segundo, tem que ser verdade que está chovendo. E terceiro, e aqui está o pulo do gato, sua crença precisa ser justificada. Você tem que ter um bom motivo para acreditar. E essa parte da justificação é absolutamente crucial. Pensa só, um hipocondríaco vive acreditando que está doente. Um dia, por puro azar, ele realmente fica doente e, por coincidência, ele acerta na crença dele. Ele tem uma crença e a crença é verdadeira. Mas a gente diria que ele sabe que está doente? Não, né? Foi só um chute que por acaso entrou no gol. Faltou a justificação, faltou uma base sólida para essa crença, tipo um diagnóstico médico. Então, a fórmula era essa: conhecimento é igual a uma crença que é verdadeira e também justificada. Simples, elegante e parecia resolver tudo. E olha, essa ideia vem desde Platão, lá na Grécia Antiga. Por mais de 2 milênios, essa foi a definição de conhecimento. Ponto final. Parecia que o caso estava encerrado. Parecia. Mas aí a gente chega na grande reviravolta da nossa história. O momento em que essa receita que parecia ser a prova de balas simplesmente ruiu. E o nome dessa reviravolta é o problema de Gettier. Será mesmo? Será que conhecimento é só isso? Crença, verdade e justificação? Como eu disse, por milênios a resposta era um sonoro sim.
Isso até 1963, quando um filósofo chamado Edmund Gettier publicou um artigo minúsculo, de só 3 páginas, que virou o mundo da filosofia de cabeça para baixo. Para a gente entender o tamanho do estrago que o Gettier fez, vamos usar um exemplo famoso que veio depois dele, o caso do Henry no País dos Celeiros Falsos. Imagina o seguinte, o Henry está dirigindo por uma estradinha no campo. Ele olha pela janela e vê uma construção que é a cara de um celeiro. Então ele pensa, olha lá, um celeiro. Simples. Só que tem um detalhe que o Henry não sabe. Aquela região, por algum motivo maluco, tá cheia de fachadas de celeiro. São só paredes falsas, tipo o cenário de filme. E por pura sorte mesmo, o Henry olhou pro único celeiro de verdade que tem ali no meio. Agora vamos aplicar a nossa receita de 3 partes. O Henry acredita que vê um celeiro? Sim. A crença dele é verdadeira? Sim. Por sorte, era um celeiro de verdade. A crença dele é justificada? Ué, sim, ele tá vendo com os próprios olhos, o dia tá claro, parece super justificado. Então, ele tem uma crença verdadeira e justificada. Mas, e aí vem a pergunta de $1 milhão. A gente pode dizer que o Henry realmente sabe que aquilo é um celeiro? A intuição da maioria das pessoas grita que não, ele só deu sorte. E esse é o famoso problema de Gettier. São esses casos esquisitos onde todos os 3 ingredientes da nossa receita estão presentes, mas a sorte desempenha um papel tão grande que a gente hesita em chamar aquilo de conhecimento. Gettier mostrou que a definição de crença verdadeira justificada não era suficiente. A receita estava incompleta. Faltava alguma coisa ali para eliminar essa sorte acidental. Ok, então se a receita de 2000 anos foi para o espaço, o que aconteceu depois? Os filósofos simplesmente desistiram? Que nada! Vamos ver como ficou essa busca pela definição de conhecimento depois do terremoto causado por Gettier. Longe de ser o fim da linha, o problema de Gettier, na verdade, deu um gás incrível para essa área da filosofia. Foi como se um novo continente tivesse sido descoberto. A missão, a partir dali, se tornou ou encontrar um quarto ingrediente para consertar a receita antiga, ou talvez jogar a receita toda fora e começar do zero. E surgiram dezenas de ideias novas e bem interessantes. Por exemplo, alguns tentaram adicionar uma 4ª condição à receita, algo como uma cláusula anti-sorte. Outros criaram uma linha totalmente nova, a epistemologia da virtude, que diz que o importante não são as condições da crença, mas sim se a pessoa que acredita usou bem suas habilidades cognitivas. E tem até gente que defende que a gente devia parar de tentar definir o conhecimento e, em vez disso, focar em para que ele serve na nossa vida. O fato é que essa busca continua a todo vapor até hoje. E isso nos mostra uma coisa muito legal. Às vezes, as perguntas que parecem mais simples, como "o que é saber?", são as que escondem os desafios mais profundos. Então, a questão final fica no ar. Se conhecimento não é só ter uma crença verdadeira e justificada, o que mais, afinal, a gente precisa para poder dizer que realmente sabe alguma coisa?